Nós estamos vivendo aí uma das maiores crises dos últimos tempos. Só que ao contrário do que aconteceu em crises passadas, que pelo menos eu percebi, é que ao invés do número de CPFs dos investidores diminuir na Bolsa de Valores, na verdade, aumentou. Somente nesse início de ano, até agora, a gente ganhou aí mais de 300 mil CPFs, ou seja, muitos investidores novos olhando para a Bolsa de Valores, entendendo que ela pode sim ser uma oportunidade e que, claro, alguns estão olhando muitas vezes a bolsa como cassino, uma maneira de talvez ganhar dinheiro rápido nesse momento, enquanto outros aí estão olhando talvez para o longo prazo, mas entendem que o quanto antes começar, melhor pode ser. A questão é o seguinte, ainda assim muitas pessoas atropelam alguns passos e podem cometer alguns erros bobos que podem custar sim muito dinheiro. Então, pensando nessas pessoas que estão começando agora ou que começaram há pouco tempo, eu faço esse vídeo de hoje, entrego para vocês algumas dicas que eu considero fundamentais para que essa jornada, se ela for durar 20, 30, 40 anos, que ela seja aí o menos tortuosa possível. Ainda assim, se você é uma pessoa que já investe há mais tempo, me acompanhe também até o final do vídeo, porque vira e mexe tem alguns conceitos, alguns insights importantes que a gente às vezes esquece, ou até mesmo se você gostar desse vídeo, você pode compartilhar com quem você acha que poderia estar olhando com mais carinho para a Bolsa de Valores, ou que talvez está começando agora e está precisando aí talvez de uma ajuda no caminho das pedras. E é por isso, gente, que hoje, além desse vídeo que eu estou entregando para vocês, eu vou deixar aqui na descrição uma playlist onde tem aí vários vídeos do canal, alguns antigos, alguns mais recentes, que podem complementar todas as ideias que eu vou trazer aqui hoje e que eu considero fundamental para quem está começando a investir ou começou a investir há pouco tempo, beleza? Então deixa o like de vocês nesse vídeo, se inscrevam no canal se você não é inscrito e vamos todo mundo até o final do vídeo com essas dicas que eu considero importantíssimas e que a gente não pode ignorar. Pois bem, gente, eu quero começar do início e talvez até pareça um pouco repetitivo, mas a gente precisa falar sobre a reserva de emergência. Eu tenho vídeo aqui no canal explicando lugares que eu considero ok pra gente deixar, mas nada mais é o conceito básico do que 6 meses do seu custo de vida guardado em um lugar seguro e líquido, ou seja, se você precisar pegar o dinheiro rápido, você consegue para resolver alguma emergência. Mediante essa crise, muitos entenderam que 6 meses talvez não seria o suficiente, então eles estão alongando essa reserva de emergência para no mínimo 12 meses do custo de vida guardado em algum lugar seguro e líquido. Esse dinheiro é realmente para aquelas emergências, esse dinheiro não irá se misturar com os seus investimentos e você não deve utilizar para comprar ações. Isso é um conceito diferente, tá, gente? Reserva de emergência é diferente de reserva de oportunidade. Mas beleza, se atentem que se você tiver um pouquinho mais de dúvida sobre isso, a playlist vai estar aqui na descrição. Vamos para o segundo conceito, gente, que é gerenciamento de risco. Muitas pessoas olham para a Bolsa de Valores e entendem sim que tem caminhos talvez mais tranquilos e menos tranquilos. E ok, não é bem esse o ponto que eu gostaria de bater nesse momento. Eu quero realmente fazer você entender que cada um tem um perfil de investidor diferente e que muitas vezes o risco que eu posso correr é diferente do que você pode correr. Então é importante que você, além de responder todos aqueles questionários que a corretora te entrega para entender se você tem um perfil moderado, agressivo ou conservador, que você entenda que não é sustentável você copiar o que os outros estão fazendo, porque cada um tem uma realidade diferente. No início, é normal que você busque algumas opiniões de terceiros, porém, você precisa sempre passar tudo isso na peneira e entender se isso cabe para sua realidade. Um ponto muito importante e que a crise ensinou para as pessoas é que tinha muita gente chegando agora no mercado e já querendo de cara se expor 100% em renda variável, por exemplo. Só que existem sim pequenos e grandes investidores que se expõem nessa porcentagem em renda variável, só que muitas vezes levaram muitos anos, muitas vezes 10, 15, 20 anos para você chegar nesse nível de conhecimento que te deixe tranquilo em estar exposto dessa maneira. E aí muita gente, por achar isso bacana, por se espelhar em alguns grandes investidores e querer fazer o mesmo, viram seus investimentos nesse momento de crise caírem muitas vezes 30%, 40%. E aí isso tira o sono, isso estressa, isso dá gastrite, enfim. E aí a gente começa a entender que muitas vezes você quis forçar uma
coisa que não era para o seu perfil. Então faça o gerenciamento de risco, entenda que tipo de risco você pode correr e não tente abusar um pouquinho demais, querendo copiar muito o que os outros estão fazendo, porque se te tira o sono, se tá te estressando, provavelmente não está valendo a pena. E claro, o gerenciamento de risco ele vai além disso. A gente precisa entender que o dinheiro que você coloca em renda variável é aquele dinheiro que você não vai precisar no curto prazo, que se você ver, por exemplo, desvalorizar 50%, 60%, ainda assim você vai continuar dormindo, porque você entende que muitas vezes no longo prazo esses ciclos de alta, esses ciclos de baixa podem acontecer. Inclusive, eu quero mostrar para você aqui nessa tabelinha, e eu já compartilhei em outros vídeos algo semelhante a isso, o quanto você teria que ganhar depois de uma X desvalorização da Bolsa de Valores. Então, por exemplo, se eu tive uma desvalorização da minha carteira nessa queda aí de março de 25%, para eu voltar aos patamares anteriores, agora eu preciso ganhar mais de 33%. Então é importante você fazer esse gerenciamento até para você entender quais as ferramentas que você tem ao seu dispor e como você vai fazer para buscar boas rentabilidades sem também abusar aí do seu coração e do seu estômago, beleza? Agora, ainda falando de gerenciamento de risco, não necessariamente isso, tá? A gente vai pular para um outro tópico, mas todas as coisas elas estão um tanto quanto interligadas. A gente precisa entender que a nossa carteira ela vai estar protegida a partir do momento que a gente souber fazer a diversificação, que a gente souber escolher os ativos e até mesmo quem prefere ou quem está aí há mais tempo no mercado, fazer sim proteção com alguns outros ativos como ouro, dólar e tudo isso eu já expliquei aqui no canal. Então é importante que, além de você ter reserva de emergência, fazer o gerenciamento de risco, que você entenda como montar a sua carteira de maneira que ela esteja diversificada, quem sabe protegida e, claro, sabendo escolher bons ativos. Se você está agora no início, talvez você tenha que ir por um caminho um pouco mais seguro na Bolsa de Valores, escolhendo boas empresas que deem lucro, que paguem bons dividendos. É claro que uma pequena parcela a gente pode sim olhar para alguns ativos um pouquinho mais de risco, mas talvez bem nesse início o interessante realmente seja olhar para o caminho mais seguro. Uma coisa que muitos podem fazer também é que, se eu ainda não tenho a expertise de escolher algum ativo, eu posso olhar para alguns ETFs, eu posso olhar para alguns fundos de investimento e aos poucos ir remodulando a minha carteira conforme o meu conhecimento vai crescendo. E começar muitas vezes por esses ativos mais genéricos, como ETFs ou como fundos de investimento, isso também já vai te dar uma boa percepção de como é a oscilação da renda variável. Agora, falando um pouquinho sobre a proteção, gente, é claro que eu já falei sobre ouro, dólar, que muitas vezes quando a Bolsa de Valores está caindo, esses ativos acabam subindo. Só que uma coisa a gente precisa entender, quem está começando agora não necessariamente vai começar com um rio de dinheiro. Muitas vezes a pessoa vai começar com 100, 200, 500 reais ou R$1.000. E com isso você não consegue fazer reserva de emergência, investir na Bolsa de Valores, comprar ouro, comprar dólar, comprar ETF, enfim, e fazer tudo que a gente diz que precisa fazer. Então, muitas vezes, nesse primeiro momento, você não precisa olhar tanto para essa proteção, mas sim você pode se proteger fazendo uma boa diversificação da sua carteira, colocando aí algumas empresas de setores diferentes, algumas boas pagadoras de dividendos, algumas blue chips, por exemplo. E aí muitas pessoas perguntam, poxa, Bea, mas qual que é o ideal de número de ações para eu ter na minha carteira? Não existe número mágico, isso eu sempre falo para vocês. Tudo depende do quanto de recursos que você tem. Não adianta eu falar que com R$1.000 você deveria comprar, por exemplo, 10 ações para já começar a estar um pouquinho mais diversificado, porque você não vai conseguir fazer isso ainda que exista um mercado fracionário. Por quê, gente? Muitas vezes com R$1.000 você vai conseguir comprar 2, 3 ações e não se preocupe então em já ter 10, 15 ações numa tacada só. Você pode ir construindo isso ao longo do tempo, mas claro, também utilizar inevitavelmente o mercado fracionário. Aqui vale uma ressalva. Em alguns casos, o mercado fracionário não vale a pena, principalmente quando você tem que pagar algumas taxas ou corretagem. Então, por exemplo, se você, assim como eu, investe pela Clear, que você tem a corretagem zero, aí ok, vai valer a pena você fazer o investimento no mercado fracionário. Em algum outro caso, você precisa avaliar todos os custos, porque caso contrário, talvez seja necessário que você realmente vá comprando uma ação por mês,
mês, ou enfim, tentando juntar dinheiro suficiente para comprar o lote padrão de 100 para que realmente valha a pena esse investimento. Tudo isso são ponderações que você tem que fazer, trazer para sua realidade e entender o que cabe ou não para os seus investimentos. Lembre-se principalmente de não somente diversificar em números, mas também em setores. Mediante algumas crises, existem alguns setores que são um pouco mais perenes, outros que são mais voláteis, então é importante você estar diversificada nesse sentido. Agora, falando um pouquinho mais da parte emocional, eu quero falar uma das coisas mais importantes e que eu acho que muitas pessoas, quando começam na Bolsa de Valores, é meio que inevitável ter esse sentimento, que é o sentimento de ganância, só que a gente precisa ter muito cuidado. Quando a gente entra na Bolsa, muitas vezes a gente já começa ganhando dinheiro, já vendo o nosso dinheiro se valorizar, parece que a gente, meu Deus, como é que eu não fiz isso antes? Eu tô sabendo exatamente o que eu tô fazendo, tô ganhando dinheiro de uma maneira muito fácil, e isso muitas vezes alimenta o sentimento de ganância, e aí a gente começa a tomar riscos aí desnecessários. Entenda que Bolsa de Valores sobe e desce, e que por mais que quando a gente olha para o longo prazo, ela geralmente sobe, ela não sobe em linha reta. Então é importante você entender isso para que você não se exponha ou para que você não tome decisões que te levem à ruína nesse mercado. Então é importante que quando você olhe para a Bolsa de Valores, ao contrário do que muitos vendem por aí, que você vai conseguir ficar muito rico investindo, só investindo em Bolsa de Valores, calma, avalia isso, porque o que eu acredito é que a Bolsa de Valores, ela sim, pode te trazer muita riqueza. Porém, provavelmente, o que vai te deixar rico de verdade é o seu trabalho. E a Bolsa de Valores, ela vai conseguir potencializar os seus ganhos com as suas outras fontes de renda. Então, muito cuidado em você achar que você vai vir para a Bolsa de Valores, vai enriquecer no curto prazo e vai sair milionário daqui a um ano da Bolsa de Valores, porque isso é muito difícil. E muitas pessoas que ficam o tempo todo buscando isso, muitas vezes elas quebram no meio do caminho, porque elas ficam comprando muitas vezes empresas que são extremamente arriscadas, alocando mais capital do que o necessário em investimentos de maior risco e que, consequentemente, em alguns momentos podem dar certo, a pessoa vê que deu certo, então ela fala, cara, se eu fizer sempre isso, eu vou realmente ficar rico muito rápido, e aí ela vai lá e dá um all-in em alguns investimentos e acaba perdendo tudo. Então, muito cuidado, tenha essa visão de longo prazo, entenda que você vai provavelmente ficar aqui 20, 30, 40 anos se você tá aí pensando em construir a sua aposentadoria no mercado. Então, muita paciência. Não queira, talvez, ter o maior retorno todos os anos, mas queira ter um bom retorno por muitos anos. Não necessariamente vai ser o melhor quando você talvez se compara com amigos, com gestores, com fundos, mas o importante é que você mantenha essa constância, se preocupe em ter bons rendimentos ao longo de vários anos e construir um bom patrimônio que te gere renda passiva lá na frente. Só que, claro, para você conseguir fazer tudo isso, é importante que você esteja com o psicológico, com o seu emocional em dia e que você até mesmo estude como aperfeiçoar tudo isso. Só que para você aperfeiçoar tudo isso, muitas vezes isso vai vir do próprio estudo do mercado. Quanto mais você adquire conhecimento, mais tranquilo você fica com os seus investimentos e provavelmente mais você vai conseguir dormir em paz. Então aqui eu já gostaria de aliar com outro tópico, que seria justamente você criar a sua filosofia de investimento, né? Ou estudar o mindset de outros investidores para que você realmente consiga estudar as diversas estratégias que existem, estudar aí alguns conceitos importantes de investidores que realmente deram certo na Bolsa de Valores, e não necessariamente que você vai copiar tudo isso, mas você consegue tentar pegar uma coisinha boa daqui, outra dali, montar a sua filosofia de investimento, entender um pouquinho mais de mercado e conseguir preparar o emocional para grandes volatilidades que a Bolsa de Valores pode trazer. E é justamente tudo isso que pode te deixar tranquilo, em como eu falei, quando você vê talvez a Bolsa de Valores cair 40%, 50% e você vai olhar para os seus investimentos e entender que isso é passageiro, que toda crise tem um início, tem um meio, tem um fim e que seja em momentos de crise ou não crise, sempre existem boas oportunidades para fazer investimentos nas mais diversas filosofias de investimento, porque tem pessoas que gostam de comprar na baixa e vender na alta, tem pessoas que, assim como eu,
compram todos os meses, pensando muitas vezes nos dividendos e na renda passiva. Então estude todas essas possibilidades, entenda o que cabe para a sua filosofia de investimentos e, claro, nunca pare de estudar, porque a gente nunca vai saber tudo de tudo. Se um dia a gente achar que isso aconteceu, a gente tem que parar um pouquinho, dar um passinho para trás, porque alguma coisa está errada. A gente nunca vai parar de estudar. E eu acho que essa é uma das maravilhas da Bolsa de Valores. Ela te obriga, mas de uma maneira muito prazerosa, você consumir mais e mais conteúdo sobre o tema, e cada vez você faz novas descobertas e você vai ampliando o seu conhecimento. Beleza, minha gente? Eu não quis me estender muito nesse vídeo, como eu tenho feito nos últimos vídeos, mas como eu falei pra vocês, eu vou deixar uma playlist aqui na descrição com outros vídeos que eu considero que vão ser bem importantes para esse início de jornada. E se você é uma pessoa mais experiente, que já tá há mais tempo aqui no mercado, compartilhe esse vídeo, compartilhe a playlist com essas pessoas, para que todo mundo consiga chegar lá na frente e passar por essa jornada de uma maneira mais tranquila, beleza? Se vocês chegaram até aqui, deixem o seu like se ainda não deixaram, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, e eu vejo vocês então no próximo vídeo.